Olá, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao 11º estudo do Catecismo de Heidelberg. Nós estamos estudando o Credo Apostólico e já vencemos os 2 primeiros estudos que falam a respeito da pessoa de Deus Pai. Eu quero recapitular com vocês os nossos estudos e faço isso através do texto do Credo Apostólico que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o Deus em que nós cremos é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que nesta relação com Jesus Cristo Ele se revela em seu caráter e seus atributos, de modo que nós podemos conhecê-lo olhando para o modo como a Bíblia aponta para o seu relacionamento com Jesus. Mas nós também aprendemos que Ele não é só Pai de Jesus Cristo, mas que também, através da obra de Cristo, Ele nos escolhe, nos redime e nos adota como filhos, de modo que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é agora também nosso Deus e Pai. Por fim, nós aprendemos que o nosso Pai dos céus é também o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, de modo que Ele criou, sustenta e governa sobre todas as coisas, e de modo que agora nós, seus filhos, somos convidados a confiar e a descansar na sua providência e cuidado. Hoje nós veremos a primeira parte do estudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O texto do Credo Apostólico nos diz o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E especificamente hoje nós nos ateremos ao estudo do nome do Filho de Deus, Jesus. Através desse nome nós entenderemos todas as implicações e todas as aplicações de seu significado à história cristã e à vida da igreja, a minha e a sua vida. A pergunta de número 29, então, do Catecismo de Heidelberg, ela nos questiona o que significa Salvador. E por que o Filho de Deus tem esse nome? A resposta é a seguinte: porque Ele nos salva e nos liberta de todos os nossos pecados. E porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Mais uma vez a pergunta: por que o nome Jesus significa Salvador? E por que é que, o que é que significa isso para nós? Em primeiro lugar, o nome de Jesus significa Salvador porque Ele é quem nos salva e nos liberta de nossos pecados. E nós devemos entender que o significado desse nome para as nossas vidas e para a vida da igreja é que em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, nós devemos buscar ou podemos encontrar salvação a não ser no nome de Jesus. Mas para que você entenda melhor isso, eu gostaria de apontar a origem do nome de Jesus. Jesus, olhando aqui na tela de baixo para cima, é a versão grega do nome Josué, hebraico. E Josué é aquela personagem do texto bíblico que lidera o povo de Israel na sua entrada para a terra prometida. Josué é o substituto de Moisés. E a primeira vez em que Josué aparece na narrativa bíblica de maneira expressiva, ele aparece como um daqueles que foi enviado a espiar a terra de Canaã. E na listagem, o seu nome é Oséias, na listagem dos nomes dos homens que foram espiar a terra, o seu nome é Oséias, mas no fim dessa listagem nós encontramos o seguinte escrito: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E aí então nós entendemos uma dinâmica do surgimento do nome de Josué, ou da aplicação deste nome à pessoa de Josué. Oséias significa salvação. Josué, por sua vez, é a junção da palavra Oséias com a palavra Javé, Jeová, Yahvé, o nome de Deus, da maneira como ele se revela no Antigo Testamento. Então, quando juntamos esses dois nomes, nós temos Josué, que significa Javé salva. De modo que Jesus é a proclamação da salvação
de um único Deus, e exclusivamente de acordo com a vontade desse Deus, proclamada tão somente e anunciada tão somente por esse Deus. Vejamos alguns textos. Isaías 43:11 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Desde o princípio da revelação bíblica, a ideia da salvação está atrelada, está vinculada à adoração do único e verdadeiro Deus, à submissão ao único e verdadeiro Deus. Deus reclama para si todo o poder e todo o direito de ser adorado como o único Salvador de seu povo. Mas quando nós olhamos para capítulo 1, versículo 21 de Mateus, quando o anjo encontra José e o anuncia as coisas que acontecerão, ele diz: ela, Maria, dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, ou lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui nós encontramos uma segunda verdade. Jesus, ele anuncia a salvação de Deus não no que diz respeito à nossa situação miserável de pobreza e de dor e de sofrimento somente, mas ele anuncia a salvação de Deus no que diz respeito também e principalmente aos nossos pecados e à condição que nós nos encontramos por conta dos nossos pecados. Jesus é o seu nome porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas mais um texto para que nós concluamos essa primeira parte, versículo 12 do capítulo 4 de Atos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No nome de Jesus encontra-se a nossa salvação. O seu nome significa Jesus, ou Javé, salva. O Deus da Bíblia é o nosso Salvador. E em seu nome nós, os cristãos, os crentes, encontramos a salvação que nos é oferecida desde o Gênesis até o Apocalipse. É no nome de Jesus que nós podemos ser salvos. Então, diante dessa verdade, eu gostaria de agora analisar com vocês a pergunta de número 30 do Catecismo, que diz: aqueles que buscam o bem e a salvação dos assim chamados santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, realmente creem no único Salvador Jesus? Antes de nós irmos à resposta, perceba, ele usa como equivalentes ou em uma lista as seguintes expressões: aqueles que buscam a salvação nos santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar. No que diz respeito aos santos, o contexto do catecismo é um contexto romano, né? É um contexto de apologética com o catolicismo romano. Então ele está dizendo dos santos, dos ídolos católicos, mas ele também expande a ideia da idolatria e da intermediação na crença em si mesmo ou em qualquer lugar. Então percebam, ele está se referindo às pessoas que acreditam em Jesus, mas que também buscam auxílio, buscam intercessão, buscam intermediação de outras pessoas. Aqueles que acreditam em Jesus, mas também acreditam em si mesmos. Aqueles que acreditam em Jesus, mas também acreditam ou buscam conforto, salvação, a libertação em qualquer outro lugar. No dinheiro, na família, no status, no trabalho, em qualquer outro lugar. Então perceba, aqueles que buscam salvação nos chamados santos, ou em si mesmos, ou em qualquer outro lugar, creem em Jesus como seu único Salvador? A resposta é não. Eles não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, ainda que falem muito dele, pois só uma dessas duas coisas pode ser verdadeira. Que coisa? Ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador, como verdadeira fé, encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Eu quero destacar algumas coisas nessa resposta. Primeiro, o modo como Jesus é descrito. Ele é descrito como nosso único e perfeito Salvador. A questão e a ênfase recai sobre a palavra único, uma vez que a pergunta ela
diz respeito a outros ou aqueles chamados santos, a nós mesmos e a outro lugar qualquer. A resposta aponta para Jesus não como uma opção, mas como a única realidade onde nós encontramos perfeita salvação. Se podemos olhar alguns textos, na divisão da igreja de Corinto, Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? A resposta é não. Quem foi crucificado é Cristo. E o nome no qual nós somos batizados é o nome de Jesus. Portanto, é nele que se encontra a nossa salvação. Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, nós encontramos a questão das obras como meio de salvação. A circuncisão, a observação da dieta e dos rituais judaicos. Então, diante daqueles que brigam e defendem essa questão, Paulo diz: de Cristo vocês se desligaram. Vocês que procuram justificar-se na lei, vocês caíram da graça. De modo que só há salvação, no discurso de Paulo, na pessoa de Cristo Jesus, mediante a graça. E de modo que agora, aqueles que entendem essa verdade têm duas opções: ou Jesus não é o perfeito Salvador, perfeito e único Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. A questão é: Jesus, ou a fé em Jesus, exige de nós exclusividade. Não há como acreditar em Jesus e buscar a ajuda de outra pessoa. Não há como acreditar em Jesus e buscar a ajuda de um outro santo. Não há como acreditar em Jesus e acreditar também nas riquezas. Não há como ter em Jesus o nosso Salvador e buscar a salvação em outros lugares na prática. Ou Jesus é tudo para nós, ou Jesus não é nada para nós. Vamos ver alguns textos. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio do sangue, reconciliasse consigo mesmo, com Deus, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Perceba como a palavra todo ou toda repete-se aqui no texto. Primeiro, dizendo que em Jesus reside toda a plenitude. Ele tem em si todas as coisas, toda a vontade de Deus. E que Jesus fez paz pelo sangue da sua cruz, e por meio do sangue nos reconciliou com Deus, ou reconciliou com Deus todas as coisas. De modo que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para nos relacionar com Deus e desfrutar da sua salvação. Agora, outro texto. Hebreus capítulo 12, quando o autor da carta nos apresenta Jesus como o autor e consumador da fé. Toda a descrição aqui é importante, mas hoje eu quero que você olhe para Jesus como o autor e consumador da fé, o começo e o fim, o alfa e o ômega, aquele através de quem todas as coisas existem, foram criadas, e através de quem todas as coisas foram salvas, de modo que nós só dependemos de uma pessoa para a nossa salvação, e essa pessoa é Jesus. Nós só precisamos acreditar e depositar a nossa fé em um lugar para que nós sejamos salvos, e esse lugar é Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. De modo que o Catecismo de Heidelberg nos apresenta Jesus como nosso único e perfeito Salvador. E mais do que isso, ele nos diz que em Jesus nós temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. E eu quero terminar esse estudo com uma única pergunta: onde ou em quem você tem procurado salvação? Onde ou em quem, nesse tempo de dificuldade que temos vivido, você tem buscado refúgio? Onde ou em quem? A quem você tem recorrido? Você tem se desesperado porque o dinheiro não vai dar para o fim do mês? Você tem se desesperado porque tal pessoa não cumpriu com a promessa que ela fez a você? Eu quero te convidar a descansar em Jesus, que nos salvou do inferno e da morte, nos salvou dos nossos pecados e nos garante vida eterna em Cristo Jesus. Ou em Cristo Jesus. Ele é o nosso único e perfeito Salvador. Nele nós temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Até a próxima.